Olá, meus amigos engenheiros e arquitetos. Bem-vindo ao Liberdade através de projetos de bombeiro. Aqui eu te ajudo a faturar ao menos R$ 15.000 por mês com projetos de bombeiro. O meu nome é Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro, analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje, já como engenheiro e major da reserva, eu ajudo você, engenheiro e arquiteto, a faturar ao menos os R$ 15.000 por mês com projetos de bombeiro. E hoje eu separei um assunto bastante importante e muito legal, que é a importância de você estar inserido num grupo de pessoas que tenham o mesmo objetivo. No nosso caso, um grupo de pessoas que estejam com o objetivo de aprender e de viver de projetos de bombeiro. Qual que é a importância de eu estar inserido num grupo desse, tá? Aproveitando a oportunidade, eu peço para que você que ainda não deu seu like, já deixe para você ajudar a divulgar o canal e para que esse canal chegue a mais pessoas, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e mais pessoas consigam estar aqui junto com nós falando e pensando prevenção e combate a incêndio, tá bom? Então, qual que é a importância de eu estar inserido num grupo de conhecimento, um grupo que queira aprender projetos de proteção e combate a incêndio? Então, é, eu, a vida inteira profissional, eu trabalhei no Corpo de Bombeiros. Então, eu vivia esse mundo de proteção e combate a incêndio. Então, eu sempre tinha colegas, né, não só na prevenção e combate a incêndio, mas como nas outras áreas também ali do Corpo de Bombeiros, eu sempre estive inserido junto a um grupo de pessoas que tinham um objetivo comum, né? A prestação de um bom trabalho. No caso, nós que comandávamos aí postos de bombeiro e sub-GBs, alguns postos, a gente sempre tinha o objetivo também de ter bons equipamentos, de dar condições para que o nosso bombeiro atendesse de forma satisfatória as ocorrências, que tivesse boas viaturas, enfim, que tivesse condições para prestar esse bom serviço. E já na área de prevenção e combate a incêndio, eu sempre estive junto com esses mesmos colegas que trocavam informações. Então, quando a gente tinha alguma dúvida em relação à aprovação ou não de algum projeto, alguma dúvida para solucionar aquele caso, a gente não tomava muitas vezes a decisão sozinha. A gente tomava a decisão amparado em colegas mais experientes, em colegas que sabiam já tinham vivido aquela situação e sabiam ali nos explicar na legislação ou mesmo na vivência nessa área, sabiam explicar qual era o melhor caminho, né? Então, é, tudo que a gente faz na vida, é claro que você fazer com um grupo de pessoas, e principalmente se você tiver ali pessoas que tenham experiências diferentes e muitas vezes experiências maiores do que a sua, sem dúvida é uma forma de você aprender mais rápido, de você prestar um melhor serviço e de você estar esclarecendo dúvidas, né? Então, eu estou falando isso porque há pouco tempo atrás, né, eu já dou aula aqui gratuita no YouTube já há mais de 2 anos, né? Então, eu passei muita experiência aqui no canal do YouTube, no canal do Instagram. Na verdade, eu sempre estou dando dicas e falando sobre projetos de proteção e combate a incêndio. E é, mas há pouco tempo eu acabei, por algumas pessoas pedirem muito e insistir, eu separei um grupo de pessoas para estar auxiliando elas e para que a gente formasse realmente uma comunidade para trocar ideias, né? E nessa comunidade, lógico, eu tenho muita experiência na parte de prevenção e combate a incêndio, mas a gente sempre acaba aprendendo um pouco mais. A gente tem colegas que têm outras visões, colegas que têm experiência em outras áreas que podem estar agregando, né? Então, um grupo de pessoas, ele sempre consegue chegar mais rápido aos seus objetivos. Se você sempre consegue aprender mais rápido, você consegue ter outras visões, né? E tudo isso passa a somar e a gente consegue chegar nos nossos objetivos de forma muito mais rápida, né? E para a aula de hoje, eu separei aqui 3 exemplos de erros que alguns engenheiros e alguns arquitetos, alguns profissionais da área acabaram entrando e cometendo e que atrapalharam casos reais, tá? Inclusive um dos casos foi um que eu estive hoje. Acabaram atrapalhando e causando prejuízo
para o proprietário de empresas, para o comerciante, enfim, para a pessoa para a qual ela estava prestando serviço, tá? Então, isso é muito ruim, né? É ruim de uma forma geral aí para nós profissionais que trabalhamos nessa área, né? Muitas vezes a gente cai em descrédito, né? Então, você saber prestar um bom serviço e se você ter dúvida, se você tiver dúvida, tiver a quem procurar, alguém que possa te dar um pouco mais de segurança em relação àquele assunto, isso é muito importante, né? Então, o primeiro exemplo, eu vou partir do exemplo de um local que eu fui visitar hoje, tá? Eu fui visitar uma transportadora aqui na região da Grande São Paulo, tá? Na verdade, na cidade de Guarulhos. E essa transportadora bastante grande, ela presta serviço para algumas empresas. Então, ela tem ali o seu serviço de logística, ela tem alguns caminhões que são de propriedade dela, né? Então, ela busca materiais em empresas no interior e nos estados aqui próximos, armazena esse material nesse galpão por algum tempo e faz as entregas pontuais conforme as empresas passam os pedidos de entrega para ela, tá? Então ela armazena temporariamente alguns produtos e faz a entrega desses produtos. Até aí muito tranquilo, né? E aí, semana passada uma pessoa, o gerente entrou em contato comigo, que ele estava com uma dificuldade enorme, né? E aí marcou, eu estava com muita urgência, marcou para eu estar visitando ele. Chegando lá, o que eu me deparei? Ele tem um projeto aprovado de um depósito para materiais não combustíveis, ou seja, não tem líquido inflamável, né, na verdade. Então ele tem um depósito aprovado como J4. Os depósitos eles são classificados de J1 até J4, sendo que J1 é depósito de material incombustível sem embalagem. Então é um material que não pega fogo. Nesse caso não tem nem hidrantes, tá? Só para vocês terem uma ideia. O J4 são depósitos com carga incêndio superior a 1.200 megajoule. Megajoule é a quantidade de material calorífico que você tem em um determinado espaço. Então, para o bombeiro acima de 1.200 megajoule, por exemplo, a madeira ela tem uma quantidade de megajoule por quilo de madeira. Se eu não me engano, é algo em torno de 37 megajoule a cada quilo de madeira. Então você pensa que num espaço de 1 metro quadrado, se você tiver. Eu não tenho certeza se são os 37, tá? Mas é algo parecido e não muito longe disso. Mas vamos supor que são os 37 megajoule por metro de madeira. Se você tiver dentro de 1 metro quadrado de área de piso 10 quilos de madeira, em tese você teria 370 megajoule naquele espaço. Se você tem 100 quilos, você teria 3.700 megajoule. Então, um empilhamento muito pequeno de madeira, um empilhamento muito pequeno de plástico, um empilhamento muito pequeno de espuma, você já atinge uma quantidade em megajoule e o seu depósito passa a ser um depósito com alta carga de incêndio. Essa alta carga de incêndio exige algumas medidas de proteção mais robustas, tá? Uma das medidas de proteção é um sistema, a depender do tamanho, né, da área construída, um desses sistemas é se você tem um sistema tipo 5 de hidrante, que é um sistema com hidrantes duplo, uma vazão bem grande, um reservatório de água, reservatório de incêndio com bastante água, né? Então, você tem umas medidas adicionais. E uma delas também você pede compartimentação. Você não pode ter áreas de depósito sem estar compartimentadas. As áreas não podem ter mais do que 4.000 metros quadrados. O bombeiro pede que se você tiver uma área muito grande, por exemplo, se você tiver 20.000 metros quadrados e tiver uma área com depósito para J4, você teria que compartimentar o seu galpão em 5 espaços de 4.000 metros quadrados. Tá? A compartimentação basicamente são paredes, que pode ser aí de alguns materiais, né? Mas normalmente é alvenaria. E entre essas paredes, quando você tem compartimentação, você pode ter portas corta-fogo onde passam as empilhadeiras. Basicamente é isso aí. Então, eu fui nessa transportadora, ele tem lá, está preparado para o J4. Mas quando eu cheguei, ele tinha 2 compartimentações numa área de 7.000 metros quadrados. Ou seja, ele tinha uma área de aproximadamente 3.000 metros quadrados e outros 2 galpões maiores de pouco mais de 1.000 metros quadrados. E aí, conversando um pouco com a pessoa, a intenção dela, ela está com alguns clientes que precisam armazenar
líquido inflamável dentro do seu galpão, tá? Então a ideia dele, e ele foi orientado por um profissional de forma errada. Esse profissional pediu para ele separar um espaço, ele separou, na verdade, aí ele acabou ficando com 3 espaços, porque na verdade ele tinha uma compartimentação que dividia esse galpão ao meio. Depois ele pegou, construiu uma outra parede dividindo uma das metades em 2 partes de 33%, né? Na verdade, ele tinha 50% em 2 partes, depois ele pegou de 50% e dividiu ao meio. Então ele ficou com 2 pedaços de 25% do galpão e um pedaço de 50%, tá? Então a pessoa orientou que daí num desses pedaços de 25% do galpão, que ficou com 1.300 metros quadrados, algo parecido, ele poderia armazenar líquido inflamável, tá? E aí ele armazenou o líquido inflamável, fez algumas proteções lá, ele instalou um reservatório maior, colocou um sistema de espuma que não é um sistema operante, está instalado errado. Então ele foi totalmente orientado de forma errônea. Esse galpão que ele deixou com, essa parte do galpão que ele deixou com 1.300 metros quadrados, não poderia ter passado de 1.000 metros quadrados, porque a norma exige, nos determinados casos, e para ele se enquadraria ter um pedaço com 1.000 metros quadrados, e ficou maior. Ao meu modo de ver, já está errado aí. O sistema de hidrante dele, o sistema de espuma para essa área com líquido inflamável, também tinha sido mal orientado, não funcionava. Ele tinha um esguicho, que a gente chama de esguicho lançador de espuma, que tem uma vazão muito grande. Uma vazão muito maior do que o que a norma pede, né? Então, você imagina a quantidade de erros em sequência. Então, ele provavelmente não aguardou também o projeto ser aprovado, a pessoa provavelmente não orientou ele da forma correta. Ele tinha um sistema de grelha, mas também somente lá na parte do fundo, e ele não tinha caída no piso. Quer dizer, a orientação que foi dada para ele por um profissional totalmente errada. Ele perdeu tudo que fez e não foi pouco dinheiro, tá? Então eu não sei se ele vai processar, duvido que vá processar o responsável técnico, mas ele ficou lá com um problema a ser resolvido, tá? E tudo isso, muito provavelmente, porque esse responsável técnico talvez até leu a legislação, interpretou de forma errônea e aplicou essa legislação e, enfim, não conseguiu resolver o problema do cliente e criou um problema até maior. Porque agora ele não consegue atender os clientes, não tem essa aprovação para líquido inflamável, ele tinha um projeto que acabou sendo substituído, quer dizer, ficou um rolo. Agora, a importância de você ter um grupo onde alguém tenha um pouco mais de experiência e possa te orientar num caso desse, né? É um caso que eu chamo de um sistema avançado, com espuma e resfriamento. É uma importância enorme, porque se você tem alguém mais experiente no qual você pode mostrar o projeto e conversar, no mínimo essa pessoa vai falar, cara, toma cuidado, porque na verdade não é assim, ó. Lê aquele item da norma, dá uma estudada um pouco mais ali no que a norma fala em relação a isso. Você viu a questão de ventilação, você viu a questão de grelhas, vai precisar de uma bacia de contenção externa, não vai para o líquido inflamável, né? O sistema de espuma seu, ele tá adequado, é isso? Qual a porcentagem de espuma que você tem que usar nesse caso? Qual a porcentagem de líquido gerador de espuma em relação à água? Eu uso 3%, uso 6%. É um monte de coisa envolvida e muitas vezes o profissional, na ânsia de pegar o projeto, ele pega, mas ele não tem em quem se amparar. Não tem um profissional um pouco mais experiente que vai dar um pouco mais de tranquilidade para ele e vai deixar ele fazer de forma assertiva o projeto. Até orientar o cliente, olha, não faça nada enquanto o projeto não for aprovado. E foi o que aconteceu naquele caso, tá? Então é um caso que a pessoa vai ter que dar 2 passos para trás, que é horrível você caminhar para trás, né? A gente nunca deve caminhar para trás, sempre para frente, mas a pessoa perdeu o que fez ali, vai ter que remendar tudo, perdeu tempo, talvez perca contrato com os seus clientes, o cliente, depois que levar para outra pessoa, acaba nunca mais voltando para ele, né? Então esse foi um dos casos, e é um dos casos que eu trouxe para a gente ter a noção, é um caso um pouco mais complexo, né? Você pegar um local para armazenamento de bastante líquido inflamável, você tem que ter um pouco de noção, mas é um pouco mais complexo, mas se o profissional tivesse uma orientação, talvez não cometesse esses erros, ou talvez nem pegasse esse projeto com o risco de ser processado aí. Dependendo da quantidade de líquido inflamável,
é obrigatória a instalação de sprinkler, muitas vezes em todo o galpão, não só na área compartimentada. Então, veja o tamanho do problema de você não saber orientar a pessoa, né? Muitas vezes, se a pessoa já tivesse ido na direção correta, já estaria com o problema resolvido e teria tocado em frente, né? O segundo exemplo que eu quero trazer, e todos esses são de exemplos reais. Esse aconteceu hoje, tá? Dessa visita que eu fiz. E que é muito comum, e eu já peguei, orientação errada em supermercado, né? Quando você fala de riscos, como que você classifica o risco de uma edificação, tá? Normalmente você vai pegar as tabelas do decreto, né? Todos os estados têm decreto, ou tem uma lei, ou dentro da instrução técnica 01, alguns estados chamam de outro nome, mas dentro da legislação você consegue classificar a sua edificação, né? E as edificações têm várias classificações. Então você tem comércio, você tem depósito, indústria, local de reunião de público, local de prestação de serviço, escola, né? E cada uma ocupa, é classificado de acordo com a sua atividade e o seu risco. Por exemplo, depósito, como eu falei já anteriormente, é do grupo J. Então você tem o J1 até o J4, tá? Por exemplo, comércio você tem do grupo C. Você tem C1 até C3. O C1 com pouca carga incêndio, o C2 média carga incêndio, o C3 alta carga incêndio ou shopping center, tá? Então, por exemplo, um supermercado, eu estou falando isso só para contextualizar. Um supermercado, a classificação dele é C2, tá? Então é um comércio de média carga incêndio, que requer uma proteção por hidrante, um sistema, normalmente sistema tipo 3 de hidrante. Eu dei uma aula sobre isso aí, se você não assistiu, é legal você assistir. Então, normalmente você tem esse sistema de hidrante. É solicitado a compartimentação, se você tiver um supermercado térreo, salvo engano, a cada 5 mil metros. Então, você pode ter uma área de loja de até 5 mil metros, tá? E o que acontece? Todo supermercado ele tem um depósito. É claro que tem aqueles supermercados que o próprio supermercado é o depósito, né? Que eles chamam de atacarejo e tal. Aí é um outro caso, é uma outra classificação. Mas todo supermercado ele tem uma área de venda e um depósito. Esse depósito ele é classificado como J4, né? É um depósito. Então, o que eu já vi acontecer algumas vezes, tá? Umas 3 vezes eu já me deparei com a pessoa ter construído todo o supermercado e ter colocado um sistema de hidrante menor, ter feito a área de compartimentação baseado na classificação do C2, que é o supermercado. E, na verdade, se você tiver um depósito, você tem uma edificação mista. Olha só a encrenca que muita gente se mete. A edificação mista quer dizer que você tem mais de uma ocupação dentro do mesmo espaço. Se você tiver pensar um pouquinho, por exemplo, no supermercado, tem alguns supermercados que tem lojinhas na frente que serve comida. Então você tem ali um local de reunião de público. Você tem uma área administrativa do supermercado. Você tem a área de loja do supermercado e você tem o depósito. E aí, como é que eu classifico esse risco? Independente do tamanho do depósito, para que seja classificada uma edificação como mista, aí a área administrativa. Tudo isso está escrito na legislação, mas a pessoa, se ela se põe a prestar esse serviço sem entender um pouquinho, ela pode cair numa das armadilhas, né? E de repente orientar o proprietário a fazer uma instalação errada. E aí o proprietário tem que gastar 2 vezes e nunca mais fazer o serviço com esse profissional, tá? Tá aí outro exemplo no qual você está dentro de um grupo inserido, ter algumas pessoas com um pouco mais de experiência que já viveram isso, é muito importante. Certamente alguém do grupo já passou por isso, já teve essa experiência. Então, a hora que você pegar um projeto desse, alguém vai poder te orientar de uma forma muito mais assertiva, de uma forma muito mais pontual. Você vai saber dar resposta para o seu cliente e você não vai cair em armadilha, tá? Quando você tem um supermercado, normalmente você tem uma edificação mista. E para edificações mistas, você aplica a proteção da área que requer maior proteção. Por exemplo, o sistema de hidrantes tem que atender ao depósito, que vai pedir uma vazão maior, que vai pedir
normalmente às vezes até hidrante duplo. Então, não adianta se você fizer o seu cliente instalar uma rede de hidrantes com diâmetro muito pequeno, corre o risco de se perder toda a rede de hidrantes e a pessoa ter que substituir na hora que o bombeiro fizer a vistoria, na hora que o bombeiro analisar o projeto. Porque muitas vezes a pessoa faz a obra antes mesmo do projeto estar aprovado. Às vezes o engenheiro demora tanto para aprovar aquele projeto que ele vai chegar num ponto que ele acaba fazendo, o proprietário acaba tocando a obra em cima de informações dele e muitas vezes informações erradas, tá? Então, procure estar junto com um grupo, procure ter alguém que possa falar com você a respeito do que pode acarretar aquilo. Existem algumas armadilhas, por exemplo, como dependendo de como esse supermercado for, ele tem que ter sprinkler, tá? E aí, para ter sprinkler, você tem questão de inclinação do telhado. Você tem uma série de elementos que podem atrapalhar. Estrutura. Você imagina você falar, depois de alguns meses tentando aprovar o projeto, você falar para o proprietário desse supermercado que você precisa colocar sprinkler depois do supermercado pronto. Depois das estruturas todas prontas, você tem que fazer reforço em estrutura, fazer cálculo estrutural, porque você não orientou de forma correta o proprietário na hora que deveria ter orientado. Então, pode acarretar uma série de problemas que pode trazer problemas tanto para ele, para o proprietário, quanto para você, responsável técnico, o arquiteto ou o engenheiro, né? E aí, falando ainda um pouco de arquitetura, né? Muitas vezes eu já vi, por exemplo, em algumas cidades eles não cobram o projeto aprovado. Então a pessoa constrói um prédio inteiro, faz uma caixa de escada e essa caixa de escada tem um problema. A pessoa fez uma escada, por exemplo, EP, que é uma escada que tem uma ventilação na sua fachada, e deveria ser uma escada PF, que é uma escada prova de fumaça. E aí tá feita a escada, o que vai fazer depois que você começou a construir? Vai mudar projeto? O que você vai fazer? Então, assim, é muito importante saber orientar o cliente, tá? Então, a fachada de prédios, ela tem que ter uma compartimentação na fachada. Se isso não for previsto no projeto, depois você tem que sair consertando. E se começar a construir, é pior ainda, né? Então, tudo isso, estou usando esse exemplo que nem estava no que eu tinha separado, mas é muito comum. Esse erro de projeto de bombeiro. E esse erro de projeto de bombeiro te leva a perder um projeto, a ter que mudar tudo. Ou pior, se você tiver construído, ter que remendar, quer dizer, fica horrível, né? Então, o conhecimento sobre o projeto de bombeiro, ele é muito importante desde a hora da concepção do projeto até a hora da instalação. E por fim, eu vou trazer um outro exemplo que também foi um exemplo que eu passei, que foi de uma gráfica, né? Uma gráfica de impressão em caixas de pizza. Então, a pessoa tem uma gráfica, ela classificou a gráfica dela e fez a proteção para a gráfica, tá? Fez toda a instalação. Naquele caso, aqui no estado de São Paulo, o que acontece? Tem alguns PTS que eles são maiores do que 750 metros e menores do que 1.500. E aqui o bombeiro não exige que se apresente projeto. Então o bombeiro simplesmente ele parte direto para a vistoria, tá? Então o bombeiro chegou para fazer vistoria na gráfica e ele olhou a gráfica e falou, poxa, isso aqui não é uma gráfica, isso aqui é um depósito. Porque a área de depósito era maior do que a área de máquinas, era muito maior do que a área de máquinas. E o que aconteceu? O sistema de hidrante que a pessoa tinha instalado nesse local deveria ser um sistema maior, tá? E aí, a reserva de incêndio era uma reserva menor do que deveria ser. A bomba de incêndio era uma bomba menor do que a bomba que deveria ser. A tubulação que foi usada para o sistema de hidrantes, ela ficou muito pequena para você ter que aumentar. Então, a pessoa perdeu simplesmente toda a tubulação, perdeu toda a bomba de incêndio e o reservatório, que era um reservatório enterrado, já dentro de um local pronto, ele ficou pequeno, ele teve que aumentar o reservatório. Então você imagina a dor de cabeça da pessoa não ter orientado de forma correta, o tempo perdido e o gasto que gerou tudo isso. Simplesmente pela pessoa não saber orientar de forma correta e talvez não ter para quem perguntar. Você acha que alguém já não teria vivido esse mesmo problema num supermercado?
não teria alguém que teria passado por problemas semelhantes e simplesmente se tivesse falado para ele, olha, sua edificação é uma gráfica mesmo ou é uma edificação mista? E por ser uma edificação mista, o maior risco é o depósito. Então são apenas alguns exemplos no qual você está inserido num grupo que domina mais o assunto, vai te evitar a cair em armadilhas. Então, vai fazer você ganhar tempo. Tudo isso acontece de uma forma muito mais rápida quando você está em grupo, esse ganho de experiência. Então, assim, eu tenho um grupo aqui que está caminhando junto comigo, a gente ainda está no começo, mas eu levar informações para essas pessoas parece às vezes que é simplesmente um bate-papo, né? Você trazer experiências, mas isso pode ajudar as pessoas a fugirem de armadilhas e não passarem um orçamento fora da realidade. A pessoa pensar que é uma coisa e acaba sendo um problema muito maior. Então, eu já vi várias vezes o engenheiro ter que abandonar o projeto e ele some. O cara simplesmente some e desaparece. Tem um caso recente aqui na região do interior de São Paulo, aqui perto de Campinas, de uma pessoa que está há 9 meses tentando aprovar um salão de festa. E o dono do salão desesperado, porque começando a chegar conta e não aprova o projeto. Não pode pôr o salão para rodar de forma adequada, porque não tem um projeto aprovado. Então, gente, não é brincadeira se você não dominar o assunto e querer ir aprendendo sozinho ao longo do caminho. Você tem que aprender e começar por algum ponto, sim. Mas sempre que possível, se você tiver um profissional mais experiente que realmente entenda do que está falando e que possa te alertar para você não cair nas armadilhas, procure estar próximo desse profissional, procure tirar dúvidas, procure ver se você não vai cair numa armadilha que ao invés de trazer um benefício, um retorno financeiro, vai acontecer o contrário. Vai te trazer uma dor de cabeça e vai te levar para um caminho no qual você vai trazer prejuízos para você e para o proprietário de um estabelecimento, de um local, e que vai acabar ficando descontente com você. Tá? Então, a ideia de hoje realmente era bater um papo, trazer alguns erros aí que são comuns, que eu já vi bastante, trazer algumas experiências, trazer esses casos reais para vocês entenderem que quando você está entrando nesse mundo, você tem que entrar, você tem que estudar muito, mas a legislação é muito extensa. E o ideal, sem dúvida, é você ter alguém que possa te auxiliar, pelo menos para te chamar a atenção. Fala, olha, você está indo lá ver a indústria, mas veja se essa indústria, a proporção de depósito não é maior do que a proporção de indústria. Isso aconteceu também numa cerâmica, que eu aprovei o projeto, depois o cara mudou tudo, aumentou a área de depósito, e aí perdeu o projeto, né? Teve que fazer de novo, onde estava isento de hidrante, teve que pôr hidrante, mas aí já não foi um erro meu. Foi um erro da pessoa fazer e mudar tudo sem me avisar. Mas procure estar junto de um grupo que está caminhando na mesma direção. E dessa forma você vai ganhar tempo, você vai acelerar o seu aprendizado e você não vai cometer erros que outras pessoas cometeram e vai aprender com os exemplos positivos desse grupo. Tá bom? Então, mais uma vez eu peço para você que não deu o like, por favor, dê um like para que a gente consiga chegar a mais pessoas, levar essa mensagem para mais pessoas e que a gente tenha mais profissionais trabalhando de forma responsável na área de proteção e segurança e proteção a combate a incêndio, tá bom? Meu nome é Hugo Baroni, eu sou especialista em projetos de bombeiro, trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro analisando projetos e fazendo vistorias. E hoje eu quero te ajudar a chegar a esses 15 mil reais por mês de faturamento com projetos de bombeiro. Obrigado e até a próxima aula.